sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Durante muito tempo a gente esteve vivendo sob a égide do medo, da ameaça, e a criatividade ficou muito embotada, o imaginário ficou sufocado. E nesse momento eu acho que é o momento da gente assumir a cidadania mesmo, o orgulho de ser brasileiro, de ser um brasileiro criativo e aquele que intervém dentro do processo cultural. E a cultura é aquilo que revela a alma de um povo, a espinha dorsal de uma nação. Porque existe uma diferença muito grande, né? País, que é o que a gente está sendo até agora, né? Uma coisa geograficamente limitada. Nação é uma coisa que tem espírito, alma, raiz, tradição, tem cara, tem face. E a cultura é exatamente o que revela essa nação. Então eu acho que é muito importante nesse momento a gente assumir, enquanto cidadão brasileiro, a nossa responsabilidade, a nossa integridade dentro do processo criativo da cultura brasileira. Eu acho que é um momento de lutar pelo Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. O trabalho da cultura é convencer que não tem sonho que acaba, que a vida é eterna e que a humanidade está sempre gerando as forças que transformam esse momento antagônico em um momento produtivo. Mas para isso é necessário a cultura estar livre, a força de produção da cultura estar livre, os trabalhos poderem ser feitos, a sociedade abrir passagem para isso. Claro que vende mais fazer não sei o que vende mais, mas e daí? E o preço social e o custo social que a sociedade paga com isso depois? Onde é que nós vamos colocar? Boa noite. A cultura é moldura de um país, o acabamento de um povo que às vezes passa por maus bocados, mas não deixa de se expressar. E se expressar é mais importante do que viver. O Brasil tem tanta produção cultural que nós podemos ser os maiores exportadores de música, teatro e cinema. Temos marcas inesquecíveis em todos os setores da nossa arte, como, por exemplo, a Bossa Nova. Até hoje o mundo estende o tapete vermelho para essa batidinha que revolucionou a música. Mas aqui dentro, como é que andam as coisas? Parece que não muito bem. As políticas culturais ainda viram a cara para o que temos de melhor. Cultura é o assunto de hoje do Memória e Contexto. Vamos conhecer os nossos convidados. Boa noite, prazer em recebê-los. Eu queria começar já jogando uma provocaçãozinha. A cultura independe da situação econômica e política do país, Tadeu? Na verdade, ela independe no que se refere à sua manifestação. E depende, né, porque, ao meu ver, é dever de Estado tratar a cultura da mesma forma que trata a educação, que trata a saúde, o transporte, porque a cultura é a alavanca-chave para o desenvolvimento social, de fato, de uma nação. Sim. Então, nesse sentido, ela depende e o Estado tem obrigação de atendê-la. Sim. Quer dizer, você está dizendo com relação à produção cultural, né? A produção. Sim. Agora, em termos de criação, por si só, independe. Né? Ela qualquer flui, que seja a situação do país. Ela flui naturalmente, né? E o bacana é isso, né? Porque independentemente de raça, cor, né? de religião, ela se movimenta por si só, né? Sim. E acontece. Sim. Né? E a lindeza de tudo isso é justamente esse movimento, né? Sim. Constante. Agora, quais são as atribuições da Funarte? Cuida de dança, cinema, teatro, do Instituto? A Funarte é a Fundação Nacional de Artes, que é uma fundação do Ministério da Cultura, que
cuida da parte de artes cênicas, seja teatro, dança e circo, artes visuais, música e literatura, né? Assim como a Ancine, que é ligada também ao Ministério da Cultura, cuida de cinema, Sei. né? Fundação Palmares, da parte da cultura afro. Então, o Ministério tem essas divisões e a Funarte é uma fundação para cuidar desse universo. E você acha que está bem assistida a Funarte, do ponto de vista... Você falou que é fundamental, é a espinha dorsal do país e tudo isso, né, a cultura. Você acha que as instituições todas, governo municipal, federal, estadual, tudo isso assistem bem? Bem não. Sim, na verdade, a avaliação que eu faço, Maria Amélia, é assim. Essa questão da cultura no país é muito novo. Tudo isso é muito novo. Essa discussão de política cultural no país, de fato, é novo, esse assunto. Embora a discussão seja antiga. Exatamente. Né? O país é riquíssimo do ponto de vista cultural. Agora, se discutir política cultural de fato, se a gente fizer uma rápida retrospectiva, a gente pega, assim, o país, ele sempre tratou a questão da cultura de uma forma muito pontual. Né? E para se ter uma ideia, o Ministério da Cultura ele é criado em 1985, Sim. na época do governo Sarney, e para tratar de cultura do ponto de vista pontual. Né? Em seguida, vem o governo Collor, acaba com o Ministério da Cultura, né? Passa essa responsabilidade para o seu gabinete. Em seguida, Fernando Henrique, que retoma o Ministério, recria o Ministério da Cultura, mas já passa a lógica da política cultural para a renúncia fiscal, né? Que é a Lei Rouanet, que é Sim. criada em 91. E também a política cultural ela continua sendo tratada de uma forma pontual. A gente, para se pensar em política cultural de fato, sai dos 8 anos para cá. Para se pensar em política para a cultura popular, para atender a cultura indígena, a cultura cigana, toda essa diversidade que temos no nosso país, é de 8 anos para cá. Obviamente que foi feito e se pensado de fato em uma política cultural para o país, se pensado em recursos, mas claro que o que foi destinado do ponto de vista econômico para a cultura, ao meu ver, é claro que ainda é muito pouco. Precisamos de Precisamos de muito mais. Agora, Moreira, entre nessa conversa, você como cordelista, é assim que a gente fala? Olha... Quem faz cordel? Cultura lá em casa sempre foi uma constante. Por exemplo, eu nasci num lugar onde não tinha energia elétrica, logo não tinha televisão, não tinha escola. Onde foi que você nasceu? No interior do Ceará, um lugarzinho chamado Trussu, a 50 quilômetros de Acopiara. Né? Por isso que você é Moreira de Acopiara? E já vou lhe dizer logo por quê. Porque em 1986 eu participei de um concurso de poesia aqui e eu assinava Moreira Júnior. E quando saiu o resultado, primeiro lugar, Moreira Júnior, e eu achava que era eu, e não era outro Moreira Júnior. Aí eu, com raiva, e é uma alusão à minha cidade, uma homenagem ao Patativa do Assaré, que era e é ainda meu ídolo, aí eu disse comigo mesmo, agora o meu nome vai ser Moreira de Acopiara. E acabou dando certo. Bom, voltando à questão da cultura. Lá em casa, mamãe dizia o seguinte, meu filho, o livro tem que fazer parte da cesta básica. Que legal. E então o livro tinha em todo canto lá em casa, em cima das mesas, das cadeiras, e a gente não tinha outra coisa a fazer a não ser ler e ouvir rádio. Aí quando mamãe não podia comprar um livro desse que custa hoje R$30, comprava um desse aqui, um cordel que custa hoje R$2. Aí comprava 2, 3 e a gente socializava aquilo. Então a gente sempre fez cultura lá em casa. Né? Quando eu fui para a escola já estava muito bem alfabetizado, já tinha lido inclusive Machado de Assis, Drummond. O que sua mãe fazia da vida, assim, que ela tinha esse apego a livros e tudo? Ela tinha alguma coisa ligada à educação, qualquer coisa assim? É o seguinte, quando minha mãe se casou com meu pai, ela tinha 30 anos e meu pai 50. Meu pai tinha 9 filhos, era viúvo. Ela era professora que tinha feito o curso normal, professora do interior. Aí ela parou de trabalhar para ir cuidar dessa nova sala de aula. Né? Aí ela levou na bagagem... Praticamente um time de futebol. Ela levou na bagagem muitos livros, muitos cordéis, e ela gostava de nos contar história, de ler cordel, de ler poesia, conto, crônica, tudo que aparecia, a Bíblia. Então a gente, lá em casa, era uma casa de
de muita leitura. Eu não sei qual foi, a magia que ela fez, que ler lá em casa era um exercício de muita satisfação, de muito prazer. Hoje eu fico triste quando vejo meninos no 8º ano, no 9º ano, que no colégio, não sabem não gosto de ler. Tem até professor que não gosta de ler. Tem, né? Tem muito. Aí vai ensinar como, né? É. Se está tudo ali nos livros. Eu não gosto de cordel, mas você já leu algum cordel? Não, nunca li. Então você não pode gostar daquilo que você não conhece. Quando foi que você percebeu que você seria uma pessoa ligada ao cordel? É o seguinte, com 12, 13 anos, eu conheci o Patativa do Assaré. E eu achava bonito ele dizendo aqueles poemas imensos, tudo de cor. Né? E dizia na minha inocência, quando eu crescer quero ser igual ao Patativa. Por esse tempo eu comecei a escrevinhar os primeiros versinhos. Mamãe tinha noção de rima, de metrificação, de versificação. E ela me passou isso. E eu gostava de ficar horas ali, me exercitando na escrita e tal. Aí tem uma outra história interessante. Tinha um repentista lá, que nem vou citar o nome, ele está vivo. Mas ele disse, para me bajular e bajular minha família, ele dizia, você é um grande poeta, você está pronto, está preparado. Tudo besteira, ele estava me corrompendo. Eu, iludido com aquilo, datilografei 2 poemas e mostrei para o Patativa do Assaré. Ele leu aquilo solenemente e depois disse, seus versos são muito ruins. Eu fiquei numa frustração sem conta, né? Aí ele, vendo a minha frustração, disse, mas estão acima da média para um jovem da sua idade. Aí ele apontou os erros, olha, aqui não pode ser assim, aqui não deve ser desse jeito, aqui tem que melhorar. E concluiu, se você continuar lendo muito, se exercitando na escrita e com os olhos e com os ouvidos bem abertos para o que está acontecendo ao redor do mundo, quem sabe daqui uns 15, 20 anos você pode se tornar um grande poeta. Aí eu falei isso para minha mãe, que era muito inteligente, muito antenada, disse, meu filho, o Patativa do Assaré tem razão, esse outro cidadão aí está equivocado, preste atenção no que ele disse. E acabou dando certo, no final da vida dele, nós acabamos fazendo muitos trabalhos juntos, foi muito bom. Muito boa essa história. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. Há 30 anos, ou 30 e poucos anos, eu faço teatro. E me cansa profundamente ter que dizer hoje que esses 30 anos me fez chegar à conclusão que fazer teatro aqui no Brasil é sempre um ato revolucionário. Você tem sempre que lutar pela sua sobrevivência. Eu até agora não encontrei em nenhum governo, durante esses 30 anos, um interesse real, uma compreensão, um interesse que realmente fosse até levado à emoção do ato de fazer teatro, como é o ato de todos os outros meus colegas de outros departamentos, que é o de fazer cultura nesse país. O ator tem péssima condição de trabalho, de insalubridade. Nós não temos condições de apresentar o nosso trabalho de melhor forma, porque os teatros não têm capacidade, não têm condições técnicas. Nós não temos material técnico para trabalhar. Nós não temos casas de espetáculos decentes. E vocês sabem, o que nós mais queremos fazer é trabalhar. Quando assistimos à morte do cisne, quando nós ouvimos Barbeiro de Sevilha, quando nós ficamos encantados com o mundo mágico do circo, tudo isso começamos a imaginar o que é preciso para expor essas obras maravilhosas. É um exercício constante e desde a infância esses profissionais vêm treinando o seu ofício. E é pensando neles é que nós estamos aqui propondo que o benefício da aposentadoria em tempo de serviço a esses profissionais com desgaste físico e emocional dependente e diferente das outras profissões seja mais breve. O problema muscular é muito importante, principalmente para os trapezistas, os equilibristas no circo. Depois de uma certa idade, eles perdem o vigor muscular, perdem também o vigor dos reflexos. E, portanto, a atividade deles diminui muito. Evidentemente que há as eternas e costumeiras exceções, mas são exceções, elas confirmam a regra. O equilibrista, o trabalhador do circo em geral, tem uma carreira muito curta, assim como os cantores líricos também, devido ao problema do coração.
Quando a pessoa envelhece, o coração enfraquece, a respiração diminui. Portanto, não é um problema de cordas vocais, que essas podem ser até mantidas, mas é o problema da respiração, assim como o ator também, problema de respiração. Tadeu, como é que se formam os profissionais para o teatro, assim, a parte técnica? Existem já escolas, universidades que preparam? Porque todos os atores ali reclamaram não só da ausência de bons palcos, isso tudo foi em meados dos anos 80, mas como profissionais também da área. Como é que é essa formação, você sabe? Então, felizmente avançou muito, né, Maria Amélia? Assim, nós temos hoje grandes escolas, o próprio Raul quando a esposa era viva, ela fundou a Escola de Teatro Célia Helena, Sim. que também, depois de falecida, a Lígia Cortez, a filha do Raul, que toca a escola. Tem a faculdade da USP. A IAD? A IAD, isso. E outros cursos, e mais cursos. Mas, assim, uma das formações que eu mais admiro no teatro é a formação do teatro de grupo. Sim. É onde o ator, ele passa, né, por todas as funções, desde bilheteiro, a cenógrafo, a iluminador, a sonoplastia, para depois ele aprender a técnica mesmo de atuar. Ou seja, pelo que você está falando, o que existe é uma prática, não uma escola. Não, né? no grupo. No então, teatro de no grupo, teatro de que grupo, é a formação desses profissionais da parte técnica vem de uma prática, não de uma escola, né? Exato, é da convivência. Muitos grupos eles formam nesse sentido. De você, depois de uma determinada convivência, de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, às vezes a pessoa vai com o intuito de atuar. E aí, dentro desse processo, você fala, a minha praia não é palco. Sim. A minha praia é fazer luz. A minha praia, de repente, é fazer cenografia. Aí eu acho muito espontânea essa formação. Né? Mas claro que eu respeito muito, né? A formação com uma linha mais acadêmica, que é o caso da IAD, da Escola Célia Helena e de outras, né? Sim. Mas eu estou falando... Mas essas escolas que você citou são escolas mais de formação de ator, né? Formação de ator. Não da parte técnica, digamos, da sonoplastia, da luz. Não. Isso tudo a gente não tem, então. Temos, e aí é uma deficiência no nosso país. A gente é carente nessa parte de técnicos. Né? Assim, existem cursos específicos, mas tem muitos espetáculos no Brasil hoje, na área de teatro, que quando, às vezes, não tem profissional no mercado, eles vão buscar na Argentina, por exemplo. Né? Eu quero colocar música na nossa conversa, então vamos lá, pessoal. Apresentar todo mundo. Luizinho, Kelly, Zé Roberto. Vamos lá, o que vocês vão tocar pra gente? Meu Chorinho, Jonas Silva. Vamos lá.